Meu nome é Giovanni Barilli, eu sou líder técnico de alguns projetos remotos de São Paulo. E a ideia da apresentação hoje é conversar um pouco sobre integração contínua, contar algumas histórias, algumas dores e o que eu já vivenciei em processos, em montar integração contínua, builds e deploys. Como vocês sabem, está sendo feita uma campanha de integração contínua. Essa parte é muito mais uma conversa, não vou entrar tanto na técnica, porque depois a gente vai ter outros dojos que vão ser mais técnicos, apresentando mais a fundo como montar, como construir e tal. Para começar, né, o que a gente pensa quando alguém fala em montar um processo de integração contínua? Quando eu comecei a trabalhar, eu achava que era algo muito complicado, instalar um Jenkins e instalar, configurar. Eu era .NET, Jenkins é Java, ninguém vai me apoiar, né? Porque tem um esforço, tem um custo para montar um processo de integração contínua. As pessoas às vezes achavam que não valia a pena, deixa eu fazer o build na mão, deploy na mão aqui, que é mais rápido do que montar uma integração contínua, né? Algumas pessoas, mas eu vou ter um servidor só para integração contínua, vou ter que botar ali um servidor com 4 cores, 8 GB de RAM só para fazer integração, build e tal, né? E a ideia é a gente mostrar um pouco. Eu não sei se alguém tem esses pensamentos hoje ainda, ou algum outro pensamento que duvide de integração contínua, ou alguma coisa do tipo. A ideia é para ser uma conversa mesmo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode fazer, tá? Eu vou começar pelo meu começo, tá? Meu primeiro emprego foi em 2009. Era uma empresa mobile, não tinha integração contínua, mas assim já tinha alguns bytezinhos automatizadores, digamos assim. Era um projeto mobile, alguém criou um byte, baixava os fontes, buildava, separava as DLLs, gerava um instaladorzinho ali, e depois a gente entrava num processo manual de liberar, pegar dispositivos, instalar. Tinha que fechar o pacote de novo, pegar o bytezinho, rodava o bytezinho, e era um processo automatizado. Acho que aqui muita gente já fez esses bytezinhos, scripts, quem tem cloud ali fica script de liga, desliga a máquina, né? Alguma coisa do tipo. Até na minha época, o deploy, a gente estimava, vamos desenvolver uma funcionalidade, tem que entregar para o cliente. O deploy era uma atividade estimada, né? A gente gastava uma tarde, gastava um dia, até 2 dias para conseguir fazer esse deploy no cliente, né? Era um processo custoso e a cada deploy isso se repete, né? Na época era meu primeiro emprego, né? Estava aprendendo tudo, estava aprendendo a programar, aprendendo arquitetura. Eu olhando esse bytezinho aqui, eu já estava achando que estava em outro planeta, né? Daí eu fui nos meus primeiros eventos, 2012, 2013, e daí eu vi os caras, Amazon, Netflix, Facebook, YouTube, mostrando arquitetura, mostrando processos, como eles trabalhavam. Eu descobri que a gente estava décadas atrasado. Lá eles, 2013, Jenkins já era brincadeira para eles. Integração contínua, deploy contínuo. Vamos pensar um Netflix ali que tem milhões de servidores, se eles fossem fazer o deploy um a um na mão, né? Eles são muito mais avançados que nós. Nessa época também eu fui apresentado sobre Scrum, Kanban, DevOps, né? Scrum, Kanban, metodologia ágil, a ideia é que a gente consiga desenvolver as coisas mais rápidos, ciclos menores, pequenas entregas. Se a gente tem pequenas entregas, a gente faz mais deploy. Se a gente pega o modelo cascata, um desenvolvimento, um deploy no fim. Se a gente gastar uma semana para fazer deploy, está no lucro. Quando a gente fala Scrum, que a gente vai ter entregas de 15 em 15 dias, de semana em semana, vai fazer deploy toda semana. Se o meu deploy demorar um dia, se o meu sprint é de 5 dias, um dia para fazer deploy. DevOps. Quem aqui, né, nunca fez aquele deploy, começa a infra, de desenvolvedor, tem que mudar isso aqui, não, mexe que sou eu que mexo aqui, vocês fizeram errado isso aqui, esse script veio na ordem errada. Começa mais uma discussão entre a própria empresa para conseguir fazer um deploy, né?
E como resolver isso? Uma forma é automatizar processos, ganhar tempo no deploy e montar um processo automatizado que evite erros. O que é a definição de integração contínua? Tá? Segundo Martin Fowler, integração contínua é uma prática de desenvolvimento de software onde os membros de um time integram seu trabalho frequentemente. Geralmente, cada pessoa integra pelo menos diariamente, podendo haver múltiplas integrações por dia. Cada integração é verificada por um build automatizado para detectar erros e integrações, e muitos times acham que essa abordagem leva a uma significante redução de problemas de integração, permitindo que o time desenvolva software coeso mais rapidamente. Basicamente é aquela ideia, day commit, algum processo vai fazer o build, vai ver que meu build funcionou, meu merge funcionou, meus tests passaram, minha qualidade está ok. E o deploy contínuo segue o mesmo raciocínio, só que em vez de integrar, buildar e compilar, eu consegui fazer esse deploy mais rápido, diariamente, semanalmente, por horas, segundos. Né? Ferramentas. Nesses eventos também eu acabei descobrindo ferramentas. Hoje existem milhares de ferramentas. Opção minha é o Jenkins, eu gosto mais do Jenkins, mas tem o TeamCity, para quem trabalha mais com .NET, o TFS Build, eu não botei aqui, mas o GitLab tem o próprio integrador dele, tem o Travis, o Travis é um cloud de build, né? O Appvoyer, o Bamboo, o Snap, que é da ThoughtWorks, e também tem ferramentas para deploys contínuos, por exemplo, o Octopus Deploy, o Go da ThoughtWorks, o Release Manager, que é da Microsoft. Ou seja, hoje a gente já tem uma gama de ferramentas que ajudam o nosso processo, em vez de a gente ter que ficar fazendo bytezinhos, bashes ou PowerShells. Para deploy eu escolho tudo. Para deploy eu escolho Gente. Para deploy o Octopus. Bom, como é que foi a minha primeira tentativa, né? Voltei do evento, vi que existiam todas essas ferramentas, tudo que as outras empresas estavam fazendo. Nós com o bytezinho lá e disse, não, quero montar uma integração contínua e quero fazer deploy no cliente. Que nem a Facebook, Netflix e outros fazem. Os meus primeiros sentimentos, tá? Foi o medo, tá? Eu fui falar com o meu diretor e ele disse, capaz isso aí não funciona. Tu quer fazer, faz, mas a responsabilidade é tua. Na época eu tinha um projeto, eu tinha prazos, eu tinha que cumprir esses prazos, mas eu não tinha muito apoio da diretoria para realmente investir, gastar esse esforço e montar esse processo. Né? Basicamente a responsabilidade era por minha conta. Fui lá, devagarzinho, instalei um Jenkins, aprendi a usar o Jenkins, tutoriais de Jenkins. O tutorial do Jenkins é um dos primeiros que veio, tá? Então, o tutorial, a documentação dele tem a rodo na internet. Fiz ali, baixei, estava conseguindo buildar, estava conseguindo rodar alguns testes. Daí, depois eu conheci o Octopus, que é a ferramenta de deploy. Fui lá, instalei, consegui fazer ele funcionar, integrar os dois, o Jenkins e o Octopus, consegui se conversarem. Eu estava conseguindo fazer o deploy dentro de casa. Os meus servidores de desenvolvimento eu estava conseguindo fazer. Nessa época começam a surgir alguns problemas. Daí a gente descobre que fazer integração contínua às vezes também é dar uma de encanador e eletricista e ficar emendando as coisas, juntando as coisas, botando plugs e tal. Na época era um projeto com um cliente e o cliente tinha toda a infra dentro dele. Ou seja, não era bem assim eu ir lá e do meu servidor aqui de casa acessar o servidor de produção deles lá. A gente começou um processo de conversar com o cliente e expor para ele, vamos montar uma integração contínua em conjunto, isso aqui vai acelerar o processo. Eu tive que conseguir a confiança do cliente para isso. Na época, o que a gente optou foi criar 2 Octopus, um dentro de casa para nós, e eles aceitaram instalar um lá dentro, onde eles iriam gerenciar. Basicamente, quem iria dar os cliques e fazer as coisas era a infra deles. A gente ensinou, mostrou para eles tudo como é que funciona. Então o Jenkins, o que ele fazia, em vez de conversar somente com nós, conversava com o
o do cliente também, e a gente conseguiu integrar desde desenvolvimento até a produção. Qual que foi a conclusão, né? Então a gente conseguiu integrar os projetos, né? O esforço foi relativamente grande nessa época, levou de 1 a 2 meses até conseguir fazer toda a integração, gastando em torno de 2 a 3 horas por dia para conseguir. A gente conseguiu levar até a produção, deploy, e depois os meus outros projetos eu já conhecia, fui fazendo, inclusive os próprios outros projetos da empresa que eu trabalhava adotaram e começaram a fazer integração contínua, porque então o diretor viu o valor, ele viu que valia a pena. Um deploy, dentro de um cliente, um deploy era quase um dia para fazer, porque tinha que fazer subir as DLLs, tinha que fazer backup, tinha que trocar DLL, tinha que atualizar banco, ia quase um dia. Eu passei a fazer em questão de segundos. Até uma questão, o processo ficou tão rápido, a gente conseguia desenvolver, a gente tinha o nosso ambiente de desenvolvimento, a gente tinha o nosso ambiente de homologação, homologação do cliente e produção do cliente. O processo ficou tão rápido que uma correção de bug a gente conseguia fazer em 10 minutos. Entre corrigir, homologar nosso ambiente, liberar para o cliente e passar para a produção. Só que o problema é que ficou tão rápido que a gente perdeu um pouco o processo e a gente estava empurrando até coisas demais para a produção. Daí o cliente pediu para ir um pouquinho mais devagar no processo. Mas o sentimento final foi de total satisfação, tanto da nossa empresa quanto do cliente, porque o cliente também conseguiu ter valor com esse processo. Algo que eu senti bastante na época foi a questão do medo, né? Eu não tinha alguém que me apoiasse, eu não tinha... Na época era meio desconhecido, era algo novo, né? Tudo que é novo traz um pouco de medo. Eu vou tentar simular uma questão do medo aqui. Então. Imagine que está todo mundo relaxando, descansando, na praia, no campo, bem tranquilo, ouvindo o somzinho das árvores. Alguém levou algum susto aqui ou alguma coisa do tipo? Tu avisou antes, não tem como. Qual que é a ideia, tá? A sensação do medo, ela é tão grande quanto o medo em si. Digamos, se vocês imaginarem que estão sendo assaltados, ou forem pegos de surpresa, acharem que estão sendo assaltados, o medo de vocês vai ser tão grande quanto vocês forem assaltados. Ou seja, o medo psicológico é tão grande quanto o medo real. Ou seja, se vocês vão fazer alguma coisa e estão com medo, vocês estão com medo de fazer isso, se vai dar problema ou não. Ou seja, olhar para trás e desistir é muito fácil. Daí por isso que sempre quando a gente vai fazer algum processo mais complicado, a gente precisa ter a gente chama de rede de apoio. É ter alguma outra pessoa que compre essa briga contigo, essa ideia, essa proposta, justamente para vocês não comprarem uma briga sozinhos. Isso foi o que aconteceu na minha primeira tentativa, mas depois que eles compraram a ideia, era tudo automatizado, né? Não se falava mais em fazer processo manual. Uma outra tentativa que eu tive foi quando fui para a Gplan. Qual que era o problema da Gplan? A gente estava com um problema de performance na época, já foi resolvido, mas a gente estava com 16 servidores em produção. 2 sistemas, um que era esteira e outro que era gestão de vendas. Eles andavam juntos, quando era deploy de um era praticamente dos dois. E o tempo de deploy era umas 3 horas. O deploy lá do cara da infra, né? Pegar servidor por servidor, fazer backup pastinha por pastinha, trocar DLL por DLL. Eram 2 sistemas, então era na verdade 32 vezes que ele passava por servidor, se não tivesse problema, né? Se tivesse, tinha que fazer rollback e depois fazer deploy de novo. A gente ainda tinha uma questão que era, os pacotes eram incrementais, a gente não podia passar todas as DLLs. A gente só podia mandar as DLLs que foram alteradas. Ou seja, o caos que ocorria lá era a cada deploy. Botar DLL de um no outro, trocar DLL, esquecer servidor. Imagina que vocês têm um balanceador, 16 servidores embaixo e esquece de atualizar um. Até tu descobrir qual que falhou, qual que se esqueceu e provar que se esqueceu, era 2, 3 dias de investigação. Só abrindo um parênteses, né?
errar é humano, né? Todo mundo pode errar, é um processo manual, pode esquecer, rodar o script errado, né? Errar é humano, mas humano ainda é atribuir o erro a outros, né? Que era o que acontecia, né? Nunca era o deploy que era o problema eram nossas DLLs. Isso que eles tinham 16 chances de errar ainda, né? Eles podiam errar em 16 vezes. Né? Fechar os parênteses aqui. Lá o sentimento foi basicamente o mesmo, né? Eles já tinham um processo, eles são uma empresa grande, eles trabalham há mais de 10 anos, eles têm toda a infra deles lá. E o manual funciona, então vamos continuar assim, né? Havia um descrédito da gestão, eles não compravam essa ideia de fazer integração contínua. O medo da aceitação do próprio cliente não querer fazer, porque a gente estava dentro da casa deles, né? Como se fosse outsourcing lá. E de novo, o tempo necessário para fazer toda essa implantação, para conseguir fazer essa integração. Foi feita uma POC, foi feita toda uma POC, eu e o Juliano Serpa, a gente trabalhou durante meses para conseguir montar e apresentar. E a gente foi apresentar para o CTO, na época. Basicamente o que ele falou depois da apresentação é assim: apresentação linda, adorei, gostei, a ideia, isso aí ia ficar muito bom, mas isso aí é muito universitário, né? Isso aí não vai funcionar. Foi a frase final da apresentação dele, tá? Mas a gente foi lá, a gente montou um nugget nosso, né, para poder fazer referência do projeto, para não ter aquela pastinha com as DLLs e todos os projetos estarem olhando para ali. A gente estava usando o GitLab para versionar. Então fui lá, instalei o Jenkins, né? O Jenkins pegava as fontes do GitLab, buildava, fazia algum processinho que precisava. Na época a gente estava tentando fazer alguns testes automatizados no Jenkins, que ainda não tinha. A gente instalou o Sonar para conseguir analisar a qualidade de código, ver complexidade, duplicidade, entre outras variáveis de qualidade. Enviar. A gente tirou um pacote de framework que disponibilizar lá no Nugget para o projeto conseguir se atualizar, pegar as novas referências. Eu coloquei o Octopus, fazer deploy. E na época, como os servidores eram nossos, o campinho era nosso, o nosso deploy ele era automatizado. Mas depois ali alguém tinha que ir lá, separar as DLLs, mandar as DLLs para o QA. A proposta era que a gente conseguisse empurrar para o QA também e para produção. O cenário atual, desenvolvimento a gente já faz hoje, QA, eles viram, eles gostaram, quando eles viram funcionando em desenvolvimento foi a coisa mais linda, eles nem acreditavam que era possível fazer isso. Daí aquele diretor que achou que isso aí não ia funcionar, ele comprou a ideia, ele sentiu que era possível. Então hoje, atualmente, eles estão testando esse processo em QA. E eles estão analisando a compra da licença do Octopus para levar para a produção também. Ou seja, é um processo que ele vai passo a passo, ele vai devagarzinho, tem que ir conquistando e ganhando o campo, mostrando que isso agrega valor num build, num teste, num deploy. Então, qual que foi a conclusão da Agiplan, né? O cliente ele comprou a proposta, ele está trabalhando para isso. Ele abriu a mão do deploy parcial, ele viu que não ia adiantar muito, então agora ele está aceitando as DLLs. Compilou, a gente pega todas as DLLs e manda. Está em QA e está indo para produção. E qual que foi o ganho, qual que foi a projeção disso, né? O rollout, que demorava de 3 horas, sem erros, né? Vai passar a ser um clique. O próprio rollout do QA ele já era demorado, estava demorando em torno de 1 hora, que são só 4 servidores. Agora é instantâneo, é um clique. O rollback também é muito mais fácil. Imagina que se o rollout era 3 horas, o rollback era mais 3 e o rollout de novo era mais 3. Se você tivesse problema, a gente poderia demorar 9 horas para conseguir botar uma versão em produção. Virou um processo controlado, né? A partir do momento que tu automatiza, aquele processo ele vai ser recorrente, ele vai funcionar sempre da mesma forma. Não tem como esquecer uma DLL, não tem como esquecer um passo, não tem como esquecer algum processo, algum backup, porque ele é automatizado. Diferente de um processo manual que permite falhas. Uma ideia, tá? Isso aqui eu aprendi em outros eventos também.
é tentar utilizar o Kaizen. Hoje, qual a diferença entre Kaizen e Kaikaku? Kaikaku é virada de chave. Foi mais ou menos o que eu quis fazer na minha primeira tentativa. Eu aprendi, quis levar tudo, colocar tudo, fazer tudo funcionar. No final de 2 meses vai estar tudo funcionando e eu vou conseguir comprar a ideia. Só que qual é o problema? O processo em si ele é muito longo. Ele varia 2 meses. Eu poderia chegar no final dos 2 meses e ver que isso não funcionou e ter que voltar. Perder todos os meus 2 meses de trabalho, planejar de novo e ir à luta de novo. O Kaizen é o baby step. Fazer pequenas coisas, ganhar pequenos campos para ir depois ir para a próxima. Então o que acontece? Se eu errar num passo, eu só tenho que dar um passo para trás e não toda a caminhada. Ou seja, instala o Jenkins, faz o build. Tá fazendo o build, tá garantindo que o build está funcionando. Põe os testes, põe para rodar os testes depois. Tá buildando, tá testando. Integra com o Sonar para conseguir a qualidade. Tá conseguindo a qualidade, vamos tentar o deploy. Todos os passos que vocês avançam são garantidos. Se tu voltar vai ser no máximo um passo. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a Gplan. A gente foi passo a passo até conseguir fazer o deploy e conseguiu a satisfação do cliente. Digamos assim, a terceira integração é os meus projetos atuais. Pelo fato de ser equipe remota e o gerente estar do outro lado, e além do mais, hoje eu tenho uma conta no Azure, a infra é minha também, então o parquinho é meu. Posso fazer o que eu quiser. Como é que hoje está funcionando a minha integração? Dentro da CWI a gente tem o TFS, eu tenho uma máquina de desenvolvimento, meio de desenvolvimento também. E no Azure eu tenho todo o meu ferramental. Tem um Jenkins, um Octopus, um Nugget, um Sonar. E funciona mais ou menos que no processo da Gplan. O Jenkins baixa, builda, compila, gera pacote para o Nugget, para o Octopus, para o Sonar. O Octopus faz deploy dentro do meu servidor de desenvolvimento. E atualmente a gente está conseguindo fazer deploy em homologação nos clientes. Hoje nós temos 2 clientes, a gente já consegue fazer deploy in-house deles. Eles têm os servidores deles, a gente tem acesso a eles e a gente consegue atualizar eles de forma simples. A ideia, deixa eu mostrar algo. Alguém que já mexeu com Jenkins ou alguma outra ferramenta de integração? Basicamente aqui eu tenho todos os meus builds do Jenkins. Até para mostrar como é fácil, esse dia estava dando consultoria para o DecuSite ali. Eu vou montar a integração de um projeto que a gente estava vendo ali. A instalação do Jenkins é basicamente o executável. Vocês baixam o Jenkins, ele está na versão nova, next, acessa na porta 8080 e ele vai estar lá funcionando. Ele tem plugins self-installer. Vocês vão aqui nas configurações do Jenkins, tem a lista de plugins, vocês dizem quais vocês querem e ele se instala. Daí aqui eu já tenho o plugin do MS Build e do Sonar instalados e configurados. Basicamente aqui eu criei o job. Eu vou dizer onde é que são minhas fontes, nesse caso é o TFS. Dentro do TFS a gente tem um path, né, que é o caminho onde é que estão as fontes. Configurar meu usuário e senha. Eu vou salvar aqui. Naquela ideia do Kaizen, tá? Basicamente eu configurei e vou baixar os fontes na minha máquina. Ele tem uma área de console que mostra o que aconteceu. Basicamente aqui ele baixou as fontes. Vou para o segundo passo, vou configurar o build dele, buildar esse projeto. Ele tem aqui a parte dos builds, os passos do build.
Eu tenho o plugin da MS Build que é para compilar projetos.NET. Vou apontar qual que é a minha solução. É o Core Solution. Está aqui. Eu vou salvar. Vou buildar de novo. Já estou com o projeto buildando. Questão de 2 minutos eu consigo já fazer o build de algum projeto. Vou botar mais um passo aqui que seria integrar ele com o Sonar. A gente tem o Sonar lá no Azure, que é onde a gente acompanha a qualidade dos projetos. Tem até um quebrando aqui. Enquanto ele faz o build aqui, eu vou configurar o Sonar. O build já foi com sucesso. Instalei um plugin do Sonar. O Sonar ele teve uma configuração, teve um estudo mais a fundo para entender como configurar ele, que é basicamente essas configurações que a gente tem que passar. Aqui a gente está dizendo qual que é o projeto, qual que é a versão do projeto, quais as fontes que ele vai analisar, qual é a linguagem que ele está trabalhando, nesse caso é C#. Vou buildar de novo. Aqui ele já está fazendo o processo de enviar para o Sonar e analisar os códigos. Corrigiu o código lá, sabe? Não. O meu Sonar aqui, ele até inclusive ele tem um plugin do próprio Sonar que é o Build Breaker. Se na análise do código ele não passar pela qualidade, ele vai quebrar o build do Jenkins. Ou seja, se tiver a cobertura for pequena, ou tiver muitas issues, ou tiver código duplicado, ele já vai barrar o Jenkins para não continuar o processo de deploy. Que foi o que aconteceu aqui com o código do Decusat. Olha, tinha mais 4... Foi tudo ensaiado, pessoal. Não é normal isso. Proposital. Esse aqui é o código proposital que é para mostrar mesmo o Sonar pegando as coisas. Depois de enviado aqui eu já consigo ver que possui issues, não possui duplicação. A gente está com 2.700 linhas de código. Aqui eu até consigo ver quais que são as issues, quais que são os problemas do código. A minha versão do Sonar está mais antiga que a do Decusat. Ele até consegue ver possíveis bugs, tipo memory leak. Ele consegue apontar um lugar onde poderia dar memory leak. Acho que ali no não voltar. É como eu não tenho os bugs e vulnerabilidades aqui. Tem uns critical, né? Os 4 críticos ali. Uns critical esse aparece. É aqui, ó. Aí, ó. Ele mostra aqui no código onde é que pode ter... Dá pra remover essa linha de código. Nossa, isso aí tá na mesma máquina, no caso, o Sonar. Ele é um servidorzinho assim e o Jenkins ali passa informações para ele por... Na verdade eles estão na mesma máquina só para ter uma máquina só, mas poderiam estar em 2 máquinas e é a comunicação HTTP entre eles. Tem o Sonar Runner que ele fica empurrando as informações para o servidor do Sonar. Massa. Por exemplo, o projeto da Gocil. CFI? Sonar FI. Sonar DJ. Por exemplo, aqui a gente não tem nenhum débito técnico de qualidade de código.
A gente tem 137 testes, é um módulo de segurança bem pequenininho. A gente tem 85% de cobertura, sem código duplicado e mais No próprio Sonar não tem algum plugin que tu botou para pegar cobertura? na verdade, dá para usar o OpenCover, Ah, legal. que é um open source para Sim, tirar eu uso ele. cobertura. Só que eu uso ele junto com o Report Generator, eu ver o resultado. Ele era um XML de então, ele tem um interpretador. Aquele XML do OpenCover que tu pode incorporar para o Sonar, ele aceita. E o legal é que aqui dá até para ver a cobertura do código também. É isso aí que o Report Generator faz. Eu vou pegar, por exemplo, a atuação service. Ele vai marcar isso. Onde está verde é porque passou os testes e onde está vermelho os testes não passaram. Consegue ver quantos testes passou em cada um deles? Não. Bom, deu para ver, acho que foi que 5 minutos a gente conseguiu fazer a integração e analisar o código. E também dá A pra cada pegar commit. ele. Tipo, entrou um case set e ele dispara. Dá, eu vou pegar aqui um outro projeto exemplo. Bora para segurança minha. Esses aqui eles são mais. Tem mais processos para conseguir fazer toda a integração. Eu vou dar uma passada. Tem parâmetros. É que nem eu disse, às vezes o Jenkins vai barrar e não vai fazer deploy. Mas eu corrigi um hotfix, eu tenho que empurrar para frente e eu não estou interessado em teste de qualidade. Daí eu consigo desmarcar para conseguir empurrar esse hotfix. Exceções, tá? Então aqui eu vou dizer se eu vou querer ou não teste, se eu vou querer ou não qualidade, se eu vou querer ou não deploy. A questão do nome da minha release. A questão dos fontes, configurando o TFS para baixar os fontes. Esse aqui é a trigger. Eu configurei que de 2 em 2 minutos o Jenkins vai consultar o TFS para ver se tem versão nova. Ou seja, se alguém comentar alguma coisa, em 2 minutos o Jenkins vai baixar e começar o processo de forma automática. Plugin de geração de versão. Eu configuro aqui como é que é a minha versão, a cada build ele vai incrementando a versão. Eu tenho um plugin que versiona os assemblies infos do C# para quando gerar a DLL ser versionada. Ou seja, vai ser a mesma versão que o Jenkins buildou. Esse aqui é só para tirar o read-only dos arquivos. Fazer o restore do Nugget. Quem é do .NET vai saber que tem, antes de buildar, tem que dar um restore ali para baixar os pacotes do Nugget. A parte de buildar. Aqui então entra testes, né? Se tem testes, tem todo scripts para atualizar banco, acionar cobertura, rodar os testes. Aí faz a atualização do banco via PowerShell. Sim. Bacana. A gente tem um projeto de banco da SQL Server que ele gera um da PAC. E esse da PAC eu empurro para a SQL Server e se atualiza. Qualidade, né? Se eu marco qualidade, ele pega os meus dados e envia para o Sonar depois dos testes. Deploy, se ele vai fazer deploy, ele roda os scripts para subir para o Octopus ou Nugget para conseguir fazer deploy. Inclusive aqui até o Jenkins é quem manda o Octopus se atualizar sozinho. Ou seja, todo o processo depois que ele builda, testa e funcionou, ele manda o pacote para o Octopus e já manda o Octopus fazer o deploy em desenvolvimento ou homologação conforme a branch. Ele manda o pacote já publicado, não é o que baixa e gera o deploy. O resultado do build do jeito vai para o fazer o deploy. Isso já vai explicar. E aqueles padrões que você botou lá em cima, lá, teste, deploy e tal, como é que é passado para... Diz que o Jenkins é configurado de 2 em 2 minutos, né? Isso. O Jenkins ele tem steps condicionais, que tu pode dizer se ele vai rodar ou não conforme alguma coisa, né? E aqui eu estou usando o parâmetro. Aí Ele esse dispara, parâmetro ele tem um parâmetro definido, tipo, eu vou rodar em teste, vou rodar em homolog, em QA, em sessão. Ah, eu entendi. É que tem o default aqui. Ou seja, quando é acionada a trigger, ele utiliza o valor default. Ou seja, pela trigger sempre vai rodar teste de qualidade de deploy. E esse parâmetro vai informar se tu clicar naquele build now lá, ele vai aparecer para ti. Aparece aqui. Daí, digamos, o que acontece às vezes, né, o nosso testador quer para começar a testar, mas não está passando pelo Jenkins. Daí então ele vem aqui e ele desmarca teste de qualidade, só para ele conseguir pegar a versão para ele poder testar.
esse aqui é o nosso Octopus, né? Tanto o Jenkins quanto o Octopus foram opções pessoais, tá? Eu já usei o TeamCity, para quem trabalha puramente com .NET, ele é perfeito, ele já tem plugins prontos, à base de cliques. Ferramenta de gestão de deploy, tem o Octopus, e eu já dei uma olhada no Release Manager da Microsoft, que ela é baseada em cima do Octopus. Então, no fim das contas... Só uma ressalva a questão do TeamCity é que ele não é free, né? Tipo, ele tem uma licença free, consegue fazer um número de, acho que 20 projetos, né? 20 projetos. E um runner só. Então é meio que o limitador. Na minha equipe lá a gente começou com o TeamCity, porque eu dei uma pesquisada, vi que ele era mais fácil, realmente ele é mais fácil. Hoje eu vejo que não é tão diferente, sim, o Jenkins não é difícil. Mas para quem é de .NET, o TeamCity tu dá next ali, coisas que tem que instalar plugins aqui no Jenkins, no TeamCity já vem nativo. A geração do pacote do Nugget foi muito fácil fazer, né, com ele. Só que a gente chegou, o cliente lá não tinha, né, então a gente começou a usar, os caras, gostaram, não, show, cara, queremos. Só que os caras têm 60 projetos e a licença é muito cara, muito cara. Tipo, sei lá, 10 mil, 15 mil, não sei. E daí a gente instalou o Jenkins. Mas o único ressalto, assim, acho que é bem barbado de começar, só que ele é pago. O Octopus também, ele tem o freemium, ele até comenta que é free e dá para usar de forma comercial até 5 projetos e 20 servidores. Ou seja, para nós aqui atende tranquilamente. No caso da Gplan, eles estão vendo para comprar licença. Eu montei aqui os projetos, né? No caso aqui é o cliente, eu tenho o projeto e os ambientes. O Octopus ele foi concebido mais para quando a gente está falando numa farm de servidores. Digamos, eu tenho um ambiente que tem 20, 30, 100 servidores, ele atualizar todos numa única vez. Eu só tenho um servidor, eu tenho vários ambientes que olham sempre para o mesmo servidor. Mas daí então ele é configurado para saber quais projetos, aonde vai o que, cada coisa. No meu caso atende sem problemas. Eu montei aqui um exemplinho do jogo aqui. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de homologação. Os dois estão na versão 1. É só HTML com versão. Eu gerei na mão os pacotes e criei as releases no Octopus. Digamos que eu já estou com a versão 1, foi criada uma release e eu preciso atualizar o meu servidor de desenvolvimento. A release ela é composta basicamente da estrutura, o processo de deploy, que eu mostro depois, qual é o pacote que ele vai utilizar para fazer o deploy e algumas variáveis para fazer configuração. Aqui eu só estou dizendo onde é que ele tem que configurar no IS. Estou com a versão 2, vou fazer deploy, eu escolho o ambiente, posso escolher um, outro ou mais de um. E mandei fazer o deploy. Aqui dá para acompanhar ele fazendo o processo, ele tem um log que mostra todo, de forma verbosa tudo que aconteceu, os arquivos que ele mudou. Tá. Se eu pegar o meu ambiente de desenvolvimento agora, já está na versão 2. Digamos que botei em desenvolvimento, botei homologação, meu analista de testes, o cliente deu ok, agora eu vou subir para a produção. A gente chama de promover, eu promovo essa versão para um próximo ambiente. Ele que mostra que ele fez a aquisição do pacote, ele baixou o pacote dentro do cliente, fez o processo de deploy, que nesse caso ele baixa o pacote, cria uma pasta e faz o IS olhar para essa pasta. Ele configura lá o path do IS. Se eu for olhar aqui agora, estou na versão 2 também. Ou seja, na máquina do IS tem as duas versões. Sim. Então vamos ver aqui é só tocar. Tem como a parte de permissões, assim, por exemplo,
o teu time tem acesso, por exemplo, só até a homologação, né? Para produção, Não tem. tu quer deixar o deploy pronto, a estrutura pronta, né? Só para o cara lá da TI responsável por fazer deploy de produção e clicar o botão. Mas ele não quer te dar acesso. Isso tem como fazer no Octopus? Tem. Vou dar um exemplo. Esse aqui é o login que o analista de testes utiliza. Como vocês veem aqui, ele só consegue ver os projetos do cliente e até testes. Tem homologação aqui, ele não consegue. Ou seja, só o usuário que tem permissão para aquele ambiente vai conseguir fazer isso. Normalmente as ferramentas de gestão de deploy ela também tem a questão de aprovação. Deixa eu voltar com o meu lá para conseguir mostrar isso. Do mesmo jeito que eu configurei o Jenkins, botei o passo a passo do que ele tem que fazer, o Octopus é a mesma coisa. Eu tenho que especificar o passo a passo do que ele vai fazer no servidor de deploy. Nesse caso aqui eu só configurei que era só o deploy, era só pegar, trocar o IS e estava pronto. Mas tem outros steps, posso rodar um script, posso fazer um deploy no Azure, posso mandar um e-mail e tem essa intervenção manual, que é basicamente onde eu digo qual é o time responsável. Ou seja, eu tenho um ambiente de testes aqui, daqui para frente é o cliente. Eu consigo enviar o deploy para ele, mas ele vai ficar com um alerta, um waiting, esperando para o cliente ir lá e dizer que é a prova. Ou seja, imagina que o cliente tem uma área de QA e tem uma infra. Eu mandei para o QA vai lá, aprova, deu ok, o QA promove para o próximo ambiente. Alguém da infra vai lá e dá ok para realmente ocorrer em produção. E ali, se eu quero configurar nesse esquema da promoção, tipo, como é que funciona connection string, por exemplo, dos configs? Ele literalmente pega, ela passa, loga em outro? Tem duas formas. Uma forma é via variáveis, né? Quando a gente está falando, o Octopus é muito mais ambiente .NET, tá? Eu posso botar o nome da connection string, botar qual que é a connection string, por exemplo, assim, XPTO, daí que eu botaria toda a connection string, e aqui eu defino, ó, essa connection vai ser para esse ambiente, ou para esse projeto, ou nessa máquina, ou nesse passo. Isso funciona para as connections e para os app settings. Outra forma também é usar o XML Transformation. Tem o app-config, o app-config, daí tem o web, dentro dos projetos tem assim, tem o app-config, que é o que a gente usa para desenvolvimento, e lá eu tenho um web.dev.config. Ou seja, quando ele for fazer o deploy nesse ambiente, ele vai fazer a transformação desse arquivo. Eu tenho um config por ambiente daí. Daí na promoção ele usa o config de transform. Daí quando ele vai fazer o deploy naquela máquina, naquele ambiente, ele usa aquele config. Daí eu posso fazer config por ambiente, por máquina, por passo, por projeto. É totalmente customizado o teu deploy. Conclusão, né, então dessa minha última integração. Hoje eu estou com um time que não depende de mim para fazer deploy. Qualquer membro é capaz de ir lá, rodar um build, acionar uma integração, fazer um deploy, atualizar ambiente. Particularmente, a gente ainda está preso na questão de atualizar banco. Eu tenho medo de automaticamente atualizar um banco. Nunca consegui experimentar isso em produção e ver como é que isso funciona. Eu sei que o próximo dojo vai ter isso. Mas hoje tem o Flyway, tem o Liquidbase, o Octopus já oferece o Redgate, que são formas de automatizar o processo de atualização do banco. Um processo que for bem feito, com uma estratégia de rollout, rollback, que garanta que não vai perder dados, né? Tem muito ganho. Hoje o nosso calcanhar daqueles é justamente isso, quando o analista de testes atualiza e teve mudança de banco, ele depende de algum desenvolvedor para atualizar o banco para ele.
quando vai para a produção de fato, antes de eu dar o clique no óculos, eu tenho que ir lá e atualizar o banco. Mas a gente já está vendo aí como é que a gente vai conseguir resolver isso. O que vocês estão usando lá é o SQL ou não? Um é SQL e o outro é MySQL. O tempo de deploy, chega a dar até vergonha, tá? Porque quando a gente tem que fazer um deploy, eu fico esperando o Jenkins fazer e fazer o deploy, e às vezes eu tenho que ficar ali olhando porque eu não tenho o que fazer às vezes, né? Garantia de qualidade, né? O Jenkins está rodando os testes, não passa sem testes, não passa sem qualidade, né? A gente tem uma confiança maior quando vai fazer um deploy, é quase um deploy às cegas, né? Porque eu confio e a gente dá o clique e vai. Aí o controle de liberações, né? No nosso processo, se hoje der algum problema em produção, como a gente tem um processo de versionamento, eu pegar a DLL em produção, eu sei qual que é o change set que causou aquela DLL ou aquele bug, eu consigo abrir um branch, consigo corrigir, gerar uma nova DLL, ou seja, está tudo muito controlado no nosso processo hoje. Deploy contínuo, né? Qual que é a ideia de ter um deploy contínuo, um deploy automatizado, né? É justamente diminuir os erros humanos, né? O impacto do rollout e rollback. O fazer humano também é mais lento do que o fazer automatizado. O tempo de downtime, quando algumas vezes se vai atualizar algum servidor de produção, a gente derruba o IS para garantir que ninguém vai fazer requisição. Por exemplo, a Gplano a gente tinha que fazer quando a última loja fechasse e tinha que terminar antes da primeira loja abrir. Ou seja, 9 horas o sistema, no pior dos casos, 9 horas o sistema ficava fora do ar. Com o deploy automatizado, esse downtime fica muito pequeno, porque ele vai lá, troca e já ajusta. Nem vocês viram aqui, eu já tentei ali ficar dando Ctrl R, quando vocês veem a versão nova já. Eu achei muito massa a ideia dele trocar a pasta ali, né? Porque tu vai ter uma versão do IS funcionando, apontando. Se estivesse subindo os arquivos em cima na mesma pasta, já derruba. O servidor já está botando DLL. E a vantagem é que se o Octopus falhar e não conseguir fazer o rollback, é só ir lá no IS e trocar a pasta. Eu já volto para a versão antiga. E é um processo planejado e controlado. Ele ocorre sempre da mesma forma, nos mesmos passos, na mesma cadência. Não tem como, esqueci esse passo aqui, ou fiz isso aqui a mais porque achei que ia ficar melhor. A ideia, a gente tendo todo esse processo de deploy automatizado, deploy contínuo, a gente consegue começar a brincar com estratégias de deploys também. Um exemplo é o Blue Green. Basicamente, via Octopus ali eu dou um clique, mudei, clico outro e volto. Né? Uma das estratégias para quem não tem é mudar DNS. Né? Eu tenho toda uma estrutura, tenho os meus servidores aqui que são Green, que está em produção. Monto do lado servidores Blue com a nova versão e mudo o DNS. Mudo do Green para o Blue, deu ok, então o Blue vira Green e aquela outra eu esqueço. Não deu ok, volto o DNS e estou com a versão antiga. A ideia é de minimizar o risco do deploy. Outro que é legal também é o Canary Deploy, que é, em vez de fazer uma virada de chave, fazer devagarzinho. Ou seja, hoje eu tenho todos os meus servidores na versão antiga, eu ajeito o meu sistema, minha estrutura para que uma parte vá no antigo, uma parte vá no novo, e eu incremento, devagarzinho vou passando os antigos para os novos até que eu tenho um ok, não, está funcionando, então eu esqueço a versão antiga e fico só com a nova. Como é que a gente faria isso? Tipo Facebook, né? Facebook eles têm ambientes, eles têm servidores destinados. Primeiro nível aos funcionários. Versão nova, quem tem acesso são funcionários do Facebook. Todo mundo tem Facebook aqui, né? Você já deve ter visto, cara, eu tenho uma funcionalidade e meu colega do lado aqui não tem. É que depende do servidor que tu está caindo. Né? O servidor aonde teu usuário tem acesso. O que eles fazem? Eles pegam um número menor de servidores e atualizam esse, enquanto o resto do mundo fica contigo. E eles vão fazendo isso devagar, passo a passo, até ter a confiança para fazer em todos. Eu fiz no funcionário, já não funcionou, é um rollback menor. Fui para o segundo passo, é um rollback menor do que todo mundo ainda, né? Netflix. Uma vez eu fui numa palestra na Netflix, eles têm 100 milhões de servidores espalhados pelo mundo para conseguir dar
dar suporte. Imagina que eles conseguem fazer todo esse processo automatizado. Basicamente segue a estratégia, baixa, builda, testa, eles têm testes funcionais, testes unitários, faz deploy. O Netflix usa o Jenkins também. Até um tempo atrás, a gente tinha acesso ao Jenkins deles para ver os builds. A gente conseguia acompanhar os builds deles. E depois eles têm o processo deles, né? Como é que funciona. Eles rodam os testes unitários, os testes de regressão. Eles têm um processo de canary para começar, onde eles vão atualizando alguns servidores. Eles pegam uma região e vão atualizando essa região. Eles conseguiram ter o ok nessa região que está funcionando. Daí eles têm o red-black, é o blue-green, só que para eles é red-black. Que daí então eles começam a mudar as regiões. Eles mudam uma região inteira. Esse aqui também é defasado, o que eu vi era de 2013. O que eu vi de 2016 parece que eles tiraram esse red black, agora é tudo canary. Eles até tinham ali para acompanhar como é que estava o processo do canary para quando os servidores já foram alterados. Questão de números, tá? Só para a gente conseguir... É um número pequenininho, tá? Mas hoje um projeto meu, a gente tem um número de 17 deploys por dia. Mas a gente, vamos pegar alguma coisinha maior, tipo um GitHub, né? Esse dado eu consegui de 2012. De janeiro a setembro, eles fizeram quase 42 mil builds, sendo que foram feitos quase 13 mil deploys. Imagina como uma estrutura do GitHub, né? Em um dia, eles fizeram 175 deploys. Numa palestra do arquiteto do GitHub, ele comentou que o commit do funcionário do Git é acionado o processo de build, passa por teste, passa por qualidade e já cai no ambiente de produção. Só que eles têm uma funcionalidade que eles chamam de feature toggles. Eles trabalham com features liga e desliga. Ou seja, se eu fizer, já cai em produção, só que a feature em si ela só é disponibilizada para o resto do mundo quando essa feature toggle é ativada. Só os funcionários têm acesso a todas as features. Amazon. A Amazon faz um deploy por segundo. Isso conta a AWS deles, conta o site, toda a estrutura deles. Facebook. Eles possuem um departamento de engenharia de integração, que é só para montar todo esse processo de build, testes, deploy, acompanhamento. Eles faziam uma vez por dia atualizações e eles montaram uma sede em Londres para conseguirem fazer 2 vezes por dia. Como é que a gente se sentiria se o Facebook ficasse 2 dias fora do ar porque alguém esqueceu uma DLL? Se ficou o WhatsApp, já deu toda aquela repercussão, né? Conclusão. Como eu comentei, Jenkins e Octopus é uma opção minha, mas tem diversas ferramentas. Por que eu optei o Jenkins? Tá? O Jenkins ele é muito mais hardcode, a gente tem que programar ele muito mais, ele é muito mais baixo nível que outras ferramentas, mas com isso ele te dá uma flexibilidade muito maior porque eu faço o que eu quero. Eu já tentei trabalhar com o TFS Build, 2013 antes, ele é meio engessado, ele tem que seguir meio que o processo deles. O Jenkins não, o Jenkins eu consigo montar como eu quiser, né? Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser dentro do Jenkins. Que o TFS, o 2013 antes, ele só builda pra ti, né? Acho que... Ele até tem que pegar aquele XAML deles que tem o fluxo e mexer, mas é quase uma programação alto nível ali, né? Fica claro o que tem que ser feito, um pouco mais complexo. E até naquela minha comparação com o TeamCity, como eu falei, tipo, ele é barbado, vem com os negocinhos da Next, esse app de .NET, cara, não precisa mexer uma linha de PowerShell para fazer o básico, ele rodar teste, tudo. O Jenkins tem que fazer algumas coisinhas mais manual, só que por outro lado ele tem plugin para tudo assim na vida, porque por ser open source e tal, eu quero um plugin para entregar com o meu, abrir a porta do meu micro-ondas ali quando buildar, cara, vai ter, procura lá, só dá um search ali, tem uma pesquisa ali dentro mesmo, deixa eu mostrar, plugin, abrir porta do micro-ondas, certo, vai ter. Se eu não estou errado, o Jenkins hoje tem mais de 2.000 plugins.
Tem para todas as linguagens, tem para todas as ferramentas, tem para Amazon, tem para Azure, tem para Google, tem para Heroku. O que vocês imaginarem de plugin, alguém fez para o Jenkins. E se estiver faltando, qualquer um pode ir lá e fazer. E incluir no pacote de plugins deles. E se não tem plugin, o fim é o mesmo para os dois, né? Então se tiver, vai ser um PowerShell, vai ser por script deles. Né? Por baixo dos panos, aquele build do Visual Studio, aquele build do Eclipse, por baixo dos panos é uma linha de comando. Ou seja, tudo que vocês fazem numa IDE, vocês conseguem fazer no Jenkins. O Octopus, eu utilizo ele. O Jenkins ele pode fazer a questão do deploy, o TeamSeed faz deploy, dá para usar o publish do Visual Studio. Mas eu prefiro usar o Octopus porque eu consigo ter um controle de versão, o que está em cada ambiente. As DLLs são a mesma, não é um build novo que eu estou fazendo, né? Eu garanto que a DLL que eu usei em QA é a mesma que tem em produção, do mesmo build. Custo-benefício, né? Muitas pessoas falam em custo-benefício. Qual que é o custo-benefício de fazer integração? É uma conta bem prática. O tempo do deploy manual multiplicado pela quantidade de deploys que vocês vão fazer, menos o tempo de montar um build. Talvez os primeiros builds de vocês sejam mais demorados, mas vocês viram, dá para montar um build em questão de minutos. Ontem o Decusite não conhecia o Jenkins, a gente montou um build em meia hora. Realmente é difícil quantificar, porque vai depender de quantos deploys esse projeto vai precisar. Mas digamos assim, se for mais do que 3 deploys que vocês vão fazer, com certeza o Jenkins, a integração contínua, vai valer a pena. Dificuldades, tá? As primeiras integrações, aprender o Jenkins foi um pouco complicado. Essa questão que era tudo linha de comando, como é que funcionam os plugins, o próprio Sonar. Para mim fazer a primeira integração do Sonar, eu acho que eu demorei uma semana para descobrir que tinha que passar aqueles configs ali. Agora que eu já sei, é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, pegar a documentação para ver quais que são os parâmetros. Às vezes até conhecer o próprio processo, né? Como é que é feito o processo de deploy, de cliente para cliente, de projeto para projeto, isso pode mudar algum ponto, né? A Gplan a gente chegou a conseguir montar um processinho que achava as DLLs que tinham diferenças que não tinha para a gente conseguir fazer o deploy parcial para eles. Mas a gente não confiava muito no nosso processo. Livros, tá? Esses aqui são os dois famosos, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery. Ambos são assinados pelo Martin Fowler e explica bastante desse processo, metodologia. A ideia, né? O que eu pensava, né? Quando eu comecei a fazer a integração contínua, basicamente tudo isso aqui caiu, tá? Hoje a integração ela não é complicada, ela realmente traz custo, ela traz benefício, ela vale a pena. Não precisa ser um servidor grande para conseguir fazer build. O build ele tem que ocorrer, mas se vai demorar 1 minuto ou 10 minutos é diferente. Hoje na Amazon, no Azure eu tenho um servidor com 2 core e 4 GB para fazer o build. E está atendendo, é meio demorado lá. Um build com testes está demorando 15 minutos, mas é automático, não sou eu que estou fazendo. Então, se demorar 15 minutos não é problema. E era isso. Dúvidas, perguntas, sugestões?